Essa é a aula número 4 do segundo semestre de inglês do terceiro ano. Vamos começar? Na aula de hoje, a gente vai ter um ponto gramatical, que são as tag questions. Então, o que são question tags ou tag questions? Tanto faz, você pode chamar tanto de question tags, como está escrito aqui no livro na apostila de vocês, como você pode chamar de tag questions. São perguntas curtas que, na linguagem coloquial, costumamos utilizar no final, nos finais das orações, das frases, para buscar confirmação do que foi dito na oração anterior ou verificar se o ouvinte está de acordo com o que está sendo dito. Por exemplo, você vai à escola todos os dias, não vai? Então, aqui está a frase e aqui está a question tag na língua portuguesa. Como ficaria isso em inglês? You go to school, don't you? Bom, agora nós vamos ver a formação, como é que a gente forma, essas question tags. Então, a question tag com verbos ordinários, ou seja, comuns, ela é construída com o auxiliar das formas interrogativas e ou negativa, equivalente a cada tempo verbal. Então, vai ser, pessoal, muito simples, de acordo com o tempo verbal. Então, vamos ver aqui um exemplo. No presente simples, no simple present, o auxiliar da interrogativa é o do. Então, você vai perguntar no simple present, você fala do you like, do you live in Socorro, do you dance forró. Então, se você usar lá o do, então você vai usar o do também na tag question. Então, se você for negar, você vai usar o don't. Logo, você vai, não vai? Então, ficaria you go, don't you? Agora, vamos observar aqui que se a oração inicial for afirmativa, a primeira parte for afirmativa, a question tag, a segunda parte, será uma interrogativa, só que negativa. Então, afirmativa, segunda parte negativa. Por exemplo, você vai à escola, não vai? You go to school, don't you? Se a oração inicial for negativa, é o contrário, é só inverter. Sendo a oração inicial negativa, a tag será apenas interrogativa, ou seja, afirmativa, negativa. A forma verbal auxiliar, equivalente a cada sujeito da primeira oração, does, doesn't para he, she, it, e do e don't para as demais pessoas verbais. Por exemplo, você não vai à escola, vai. You don't go to school, do you? A oração negativa, question tag interrogativa. Outro exemplo, he doesn't go to school, Ele não vai à escola. Ele vai? Does he? Com verbos auxiliares ou modais. Com os verbos auxiliares ou modais, de uma forma geral, não utilizaremos o do ou das, para construir as tags. O próprio modal, o próprio auxiliar, estará lá na tag. Por exemplo, she's teaching, isn't she? Então, o verbo to be usa o próprio verbo to be para fazer a pergunta, porque o verbo to be é especial, não é mesmo? He can stay here, can't he? Então, quando for o verbo can, também você usa o próprio can para fazer a pergunta. Question tag com modals. Então, se for o should, he should come, shouldn't he? Ele devia vir, não devia? Então, usa o próprio should. He shouldn't come, should he? Aqui é só para mostrar para vocês que quando é afirmativa, aqui é negativa, na tag. Quando a frase é negativa, na tag é afirmativa. Ok? A question tags no passado. Se a pergunta é no passado, se a tag é no passado, então você vai usar o did. Por exemplo, Brazilian team played well last week. Então, aqui está no passado. Didn't it? A seleção jogou bem na semana passada, não jogou? E se for o contrário? Se a primeira parte estiver na negativa, da mesma forma, a pergunta vai estar na afirmativa. Então, the Brazilian team didn't play well last week, did it? Não jogou bem, jogou? Aí tem uma observaçãozinha, nas tags não pode se empregar nomes, apenas pronomes podem ser utilizados. Então, the Brazilian team virou it, Ele, o time brasileiro, a seleção.
Aí tem um exemplo do sol, the sun didn't shine, did it? Né? O sol não brilhou, brilhou. Então, the sun virou it, porque o sol não é uma pessoa, né? É um astro. Question tags no simple future. Se for no futuro, você vai perguntar com will. Então, por exemplo, you will travel to London next year, won't you? Né? Você vai viajar para Londres no ano que vem, não vai? Então, won't é o quê? Won't é will, mas not. Won't é will not. Estando a oração inicial negativa, só para reforçar, né? Você não vai viajar para Londres, né? Viajará. Então, você inverte também. Né? Se for a primeira parte negativa, a segunda parte vai ficar afirmativa. E agora vamos ver como seria com o imperativo. Com o imperativo, você vai também usar o will. E vai ser sempre will you. Então, se a primeira frase estiver no imperativo, você já sabe o que colocar. Will you? Então, don't worry, né? Não se preocupe, will you? E aí você traduz como sim. Não se preocupe, sim. Hold on a little, né? Espere um pouco. Will you? Sim. Espere um pouco, sim. Certo? Se tiver let's, lembre que let's é let us, né? Então, tem nós no let us, né? Vamos, nós vamos, né? Vamos. Então, vai ser sempre shall we. Let's study, shall we? Vamos estudar. Vamos? Casos especiais, estamos finalizando a explicação, né? Se você for usar o verbo to be na primeira pessoa, nunca vai ser am I not, nunca vai ser assim, sempre vai ser aren't I, é um pouco estranho, mas é uma regra. Segundo caso especial, com os pronomes someone, né, são os indefinidos. Né? O someone, somebody, você vai usar como sujeito they. Por quê? Porque eles são indefinidos, nós não sabemos se é uma pessoa, se é mais de uma pessoa. Então, someone told you about it, didn't they? Então, por que they? Por causa do someone. E segundo, o terceiro caso especial, orações que tiver seldom, que quer dizer raramente, rarely, que também quer dizer raramente, never, nunca, hardly ever, quase nunca, são consideradas negativas, porque são palavras, veja bem, com ideia negativa. Então, quando você fizer tag com elas, sempre vai ser a tag afirmativa. Por quê? Porque quando em inglês você usa uma palavra negativa com ideia negativa, a frase automaticamente já está na negativa. She hardly ever comes around here. Does she? Ela raramente vem por aqui. Vem. Certo? Como é que eu respondo? Veja bem. Se eu falo, você irá, não irá? Né? Que ficaria you will go, won't you? Quando a gente pergunta assim, a gente espera uma resposta afirmativa. Você espera, né? Se a primeira frase tiver afirmativa, você espera que a resposta seja afirmativa. Né? Yes, I will. Né? Sim, eu vou. Nem sempre acontece, mas é o que se espera. E quando a gente fala uma frase negativa, você não irá. Irá? A gente espera justamente o contrário, né? A gente espera que a resposta seja não. Então, a expectativa da resposta da tag é de acordo com a primeira parte, com a primeira parte da frase. Certo? No, I won't. Oh, this is the end of our question tags class, né? Esse é o final da nossa aula de tag questions. I hope you enjoyed it. Thank you. Espero que tenha gostado. Obrigado. Na nossa próxima aula, nós iremos estudar com o caderno do Preune Seduc, né? O caderno Arthur Bispo do Rosário, o caderno azul, e iniciaremos na nossa sala, lá na aula 5, porque aqui nesse canal você já tem as aulas anteriores, as aulas de 1 a 4, que contém no caderninho que já foram gravadas essas aulas. Então, terminando essa aula de hoje, não esqueça de ir lá no grupo do Estudo Orientado para pegar o exercício. O exercício está disponível no grupo do Estudo Orientado, as questões para vocês responderem, a gente vai corrigir e a gente vai começar a usar o caderninho específico para o Enem. Por hoje é só. Bye, bye!